né, gente? Vocês estão querendo vazar daí. Vamos dar uns passo a passo pra tu ficar informado, né não? Todo mundo quer saber. Se você não me conhece, depois dessa dancinha vergonhosa... Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha. Estou aqui mesmo pra passar vergonha, mas pra passar informação também, né? Porque eu sou obrigada a nada. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre sair do Brasil. Tá com vontade de sair do Brasil? Cansou? Terminou com ex-namorados? Ou sei lá, tá com vontade de recomeçar a vida, né? Ai, não quero mais, estou com vontade assim, de conhecer o mundo. Eu quero ser aventureira, quero ser Dora Aventureira. Pois é, esse daqui é o seu momento, mas calma. Antes de ser aí Dora Aventureira, gente, tem que preparar os documentos. Vocês acham que Dora Aventureira não tinha um passaporte? Claro que sim. Tá? Vocês acham que Dora Aventureira não tinha aí preparado os documentinhos consulado? Claro que ela tinha, então a gente vai fazer isso juntos hoje. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que tu quer aí, gente, o que você quer levar, o que tem que fazer, enfim, para sair fora do Brasil, para preparar aí a sua vida nova, tá? Para você olhar para as pessoas e falar assim, eu sou gringa, tá? Eu sou a gringa do pedaço, cheguei, só isso mesmo. Então, obviamente, a primeira coisa, gente, é se pergunte. Fala pra você assim, ó. Ei, Dora dentro de mim, você quer só viajar ao mundão? Ela só quer viajar? Ou eu quero morar? Ou eu quero estudar? O que eu quero fazer? Será que eu tô querendo fazer a aventureira e tô dando uma desculpinha falando que quero estudar? Será? Enfim, por que eu falo isso, gente? Decida dentro do seu coração o real motivo pelo qual você quer vir embora, ok? Por que isso? Se você fala pra mim, ah, Vera, eu quero somente, sei lá, viajar o mundo todo. Aí você vem pra cá e tem que, sei lá, fazer faculdade. E, gente, é um rolo, tem que tirar visto de estudo, tem que voltar pro Brasil pra traduzir, faz, não sei o quê. Então, antes de vir, decida o que você quer fazer. Ah, eu quero trabalhar, Verinha. Então, gente, já entra lá em contato com o consulado. Consulado, estou indo para a Itália para trabalhar, o que eu tenho que fazer? Aí ele vai lá e fala para você, tem que fazer isso. Enfim, controla bem certinho, o motivo é importante, tá? Olha dentro do teu coração e decide o motivo. Certo? Depois que você decidiu o motivo, como eu disse para vocês, entra em contato com o consulado e fala, consulado, quero fazer isso, consulado, quero fazer aquilo, consulado, enfim. E o consulado te responde, tá? Quer uma consultoria? Pega uma consultoria com alguém que faz. Não é um problema, é maravilhoso, inclusive, porque o pessoal que faz consultoria aí, gente, fica lá no teu cangote, tá? É mais pertinho de você, é uma coisa especificona pra você. O consulado já responde assim, num geralzão, né? Mas, mesmo que você tenha uma consultoria, não deixa de lado, gente. Não deixa de lado o consulado. Por quê? Quando você chegar aqui na Itália, o teu único pedacinho do Brasil para resolver os BO vai ser o consulado. Ah, tem que resolver renovar o passaporte, consulado. Ah, tenho que não sei o que, votar, consulado. Ah, tenho que mudar a declaração para não sei quem, consulado. Ah, e não sei o que, consulado é assim, gente, a sua vida aqui dentro. É o pedacinho do Brasil que você tem, então comecem aí a ter contato com o consulado. Nossa, como é que eu tô falando? Contato com o consulado daí do Brasil. Obviamente, se você está no Brasil, tem que entrar em contato com o consulado italiano no Brasil. Se você está na Itália, tem que entrar em contato com o consulado brasileiro na Itália. Entendeu? Deu pra entender aí? Outra coisa importante, gente, são os documentos necessários, tá? Obviamente, se você tem cidadania, nem quero papo contigo porque você tá assim livre, leve e solto e vai com Deus. Vai com Deus, você tá assim, ó, maravilhosa. Consulado, assim, ó, nem precisa mais de você, você não precisa mais do consulado porque você é gringa, você é italiana, você é, ó, poderosa das gringas e dos gringos e obviamente não precisa mais de nada, mas se você tá assim, aí na situação que nós está mesmo, tem que ir atrás de consulado, tem que ir atrás de visto, então gente, documentos tem que estar em mãos e o passaporte também. Ah, Verinha, mas eu tô resolvendo tudo, o passaporte eu tiro depois, não faça isso, tá? Não, querida, não faça esse tipo de coisa porque pode dar BO. Tá? Você vai lá, arruma tudo, tá? Tem gente que vai lá na inocência e aluga uma casa. Aluga uma casa e nem tirou o passaporte, quem nunca? Se tu já fez, conta aqui pra mim, tá? Pois é, aí o que acontece? Ah, o consulado fica pronto em um mês. Eles te disseram, né? Não é verdade, Flor. Ele vai demorar muito, tá? Pode ser que não? Claro que sim. Muito provavelmente não vai demorar.
Mas, como a gente, né, pobre não tem sorte na vida, né? Eu acho que é basicamente isso. Ele vai atrasar, ele sempre atrasa, tá? Se você é aquele tipo de pessoa que tudo acontece contigo, ele vai atrasar. Alguém lá do trem lá vai ficar doente, tá? O cara lá, que não sei o que timbra ou tem lá, tá de férias. Verinha, pelo amor de Deus, a gente tá falando de coisa importante. Tem cada desculpa que a gente recebe que vocês não têm nem ideia, tá? Mas pode atrasar. Então, deu vontade de ir embora do Brasil, só vontade, assim, sabe quando a vontade bate? Já tira o passaporte. Se você não usar, bem. Se você usar, você tem, ok? Quanto tempo que demora a minha organização? O tempo que for necessário. Nossa, que resposta porqueira! Ah, gente, é assim mesmo. Demora o tempo que for necessário, porque nem sempre o tempo que você quer é o tempo que você vai levar. Como eu disse para vocês, eles podem, gente, atrasar algumas coisas. Pode atrasar documento, tá? Sei lá, às vezes você tá precisando de uma coisa, você tem que ir lá buscar não sei aonde, lá onde Judas perdeu as botas. E você vai perder muito tempo. Então, gente, assim, ó, tá com vontade de sair do Brasil, organiza tudo no Brasil. Porque quando tu chegar na Itália vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Ah, Verinha, mas assim, nem tem problema, quero ir assim sem falar nada mesmo, não conheço ninguém, tá tudo bem, mas assim, só vou. Gente, resolver no Brasil, pelo menos a gente consegue conversar com as pessoas. Se você vem pra cá com um italiano basicão mesmo, pra resolver problema, pra resolver documento, vai ser um pouquinho complicado. Eu, inclusive, quando estava no Brasil, quando o povo começa a falar pra mim de documento, eu já não entendo nada, tá? Ai, não sei o que, a procuração da legislação, procuração da internacional, do monumento. Aí eu já não entendi nada, eu faço assim, sabe aquela carinha, tipo, claro. Que é isso? Eu entendi foi tudo, mas não entendi foi nada. Imagina em italiano esse papo aí, gente, pelo amor de Deus. Então, gente, resolve tudo aí no Brasil e depois vem pra cá, certo? Claro que tá certo, né? Não sou boba nem nada, ficar dando informação errada pra você, claro que é certo. E Verinha, como é que eu sei se eu preciso ou não de visto? Se você for vir pra cá por mais de 3 meses, precisa de visto. Ah, mas eu tô fazendo um curso de especialização, dura só 2. Só vem que é joia, tá? Ah, Vera, eu tô fazendo um cursinho que dura 4 meses, visto. Ah, tô fazendo não sei o que, 5 meses, visto. 1 mês, não precisa de visto, entendeu? Não passou de 3, não precisa de visto. Passou de 3, visto. Por quê? Porque turista pode ficar aqui somente 3 meses. Ah, Vera, tô indo para resolver a minha cidadania na Itália. Preciso de visto? Ainda não tenho cidadania, mas provavelmente sim. Porque é um pouquinho difícil falar para você que você vai conseguir resolver tudo em 3 meses. Então tira seu vistinho, vem para cá, fala para eles, ó, tô me bancando, tô indo tirar a cidadania, tal. Entre em contato com o consulado, pergunta para eles o que é necessário e resolve tudo. Se acontecer um milagre, que a gente não vai ficar esperando por isso, né? De tudo se resolver em 2 meses e meio, tudo bem. Mas, gente, normalmente demora muito mais, sem falar que você vai precisar ir ter a residência, tá? Enfim, tira o visto e entra em contato com o consulado. Somente o consulado pode informar vocês. Vamos supor que a Itália, tá? Mude alguma regra. Eu, Verinha, posso saber? Claro que não, né? Eu não sei nem do que está acontecendo, que eles não informam a gente. O consulado sabe, então pergunta sempre tudo pra Itália, certo? Dinheiro, Verinha, dinheiro é complicado, né, pessoal? Mas a gente precisa sim ter uma graninha pra vir pra cá. Aí você me fala, Verinha, mas eu tô indo trabalhar, então eu vou ter um salário todo mês. Tudo bem, maravilhoso, maravilhoso gold, né, gente? Por que não? Maravilhoso, incrível, parabéns pra você. Mas você vai precisar alugar uma casa ou um quarto, tá? Vai precisar ir fazer a primeira comprinha do mês, certo? Vai precisar também ter o que, gente? Uma graninha reserva para tirar alguns documentos quando você chegar aqui, ok? Vai precisar ir fazer algumas coisinhas. Então, pessoal, precisa sim ter uma grana. Se você está vindo para cá porque você está tirando a cidadania, ou você está vindo para cá simplesmente porque você está com vontade de morar aí na Europa, você vai tirar, obviamente, o seu visto de residência e vai demonstrar aí para a Itália que você tem graninha bastante para se sustentar, né? E a mesma coisa para estudo. Tá estudando aqui, tem que comprovar que você tem grana para se sustentar enquanto você está estudando, certo? Mas
tenham assim, gente, na cabecinha de vocês que dinheiro nunca é demais. Eu não falo pra vocês que vocês têm que ter milhões na conta não, tá? Mas aqueles 1.000 eurinhos, reserva, assim, ó, pra sei lá, Deus me livre, vamos aí bater todo mundo na madeira juntos, tá? Você perde o emprego, tá? Pelo amor de Deus. Como é que tu faz? Entendeu? Então, gente, tem que ter dinheirinho reserva. Seja para se organizar aqui, porque você está começando uma vida nova, tá? Se você mudar de cidade aí no Brasil, você vai precisar de alugar uma casa, vai precisar comprar alguma coisinha para casa, vai precisar fazer uma compra e é a mesma coisa, tá? Qual a diferença que aqui o povo é tudo gringaiada, só que a gringa é você. Cuidados que todo mundo tem que ter, na minha humilde opinião. Você tá indo para um outro país, ok? Então, gente, tenha em mente e aprenda antes de ir para qualquer lugar desse mundo. Número da polícia. Que isso, velhinha? Que papo é esse? De respeito à polícia. Que isso? Pois é, gente. O número da polícia no Brasil é 190. Aqui não, aqui é 112, se eu não me engano. Eu me confundo até hoje. Pois é. Então aprende aí, gente, número da polícia, número da ambulância, número do bombeiro. Anote tudo antes de vir, certo? Porque talvez você precise para alguma emergência e se você ficar lá discando 190 na hora do desespero, vai dar ruim para você, porque não vai acontecer nada, tá? Então, gente, tem aí cuidados esses, tem aí todos os números, tá? Polícia, bombeiro, ambulância, tá? Número do consulado é importante, número da embaixada, e-mail do consulado, e-mail da embaixada, anote tudo, é importante para você. Tenha também, gente, tudo quanto é tipo de xerox que você pode ter dos seus documentos. Verinha, tirei uma certidão de nascimento traduzida, não sei o que, traduz não, faz xerox dela, gente, umas 10 vezes. Ah, Verinha, que aí? Vai precisar. Faz 10 vezes aquela, faz 10 vezes de não sei o que, um monte de xerox, mesmo porque você aí no Brasil tá pagando xerox em real, né, Flor? Aqui você vai pagar em euro, então faz no Brasil e traz. Outra coisa importante, é sempre dica de amiga, fotinhas, certo? Faz uma fotinha aí, 3x4 e também fotinhas aí, gente, no formato italiano. Se eu não me engano é 3,5 por 4,5, porque muito provavelmente vai servir para você quando você chegar aqui. Verinha, mas agora os documentos são todos digitais. Sim, mas a gente faz por segurança, tá? A gente tem sempre uma fotinha aí, porque se você precisar fazer um documento temporâneo, você vai ter. E antes que a gente comece aí a arrumar as malas, já vai deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal, tá bom? Outra coisa que eu quero também é que você me conte todo o seu processo de cidadania todo, digamos assim, que você me conte se aconteceu algum perrengue, se algum documento seu atrasou, o que aconteceu, se você já veio, se você não veio, se você nunca entrou em contato com o consulado. Conta aqui pra mim que eu vou ficar muito feliz de ler tudinho, certo? E agora vamos falar de malas. Pois é, gente, arrumar a mala é uma coisinha um pouquinho difícil porque a gente quer levar tudo, né? Então, eu tenho que dar uma diquinha pra você, que pode parecer uma diquinha de pessoa egoísta, talvez sim, mas a primeira vez que você pegar o seu aviãozinho e vir pra Itália, não traga nada pra ninguém. Nossa, Vera, que isso? Desde quando virou essa pessoa amarga? Que isso? Que egoísmo é esse? Muita gente tem parente aqui, tem tias, avós, mães, tudo. E quando sai lá do Brasil, o pessoal pede, me traz um pacote de arroz, me traz um pacote de feijão, me traz uma paçoca, me traz isso, me traz aquilo. E você, gente, é maravilhosa, você será maravilhosa se você trazer isso daí na sua segunda viagem, quando você foi lá pro Brasil para dar uma visitada e voltou. Aí você traz tudo para todo mundo, paçoca, melão, chocolate, tudo, traz tudo. Mas a primeira viagem tem que ser somente sua. Você tem que entender que você está saindo lá do Brasil, está deixando uma vida para trás. E uma mala é muito pouco, tá? Se você ocupa aquela tua mala com um pacote de arroz de 5 quilos para alguém, você está tirando a oportunidade de pegar aquela jaquetinha que você tinha, de pegar, sei lá, o seu travesseiro preferido, ou a cobertinha que deu, sei lá, que a tua avó deu para você.
Então, gente, organiza as suas roupinhas e as suas coisas. E eu sei que pode parecer chato isso, mas a primeira vez que tu tá vindo pra cá, como mudança, não traz nada pra ninguém. Porque, gente, você só tem aquela mala, tá? Você tem a tua mala grande, a tua mala pequenininha, só que é muito pouco pra colocar toda uma vida dentro. Então parece feio, mas não traga nada pra ninguém na tua primeira viagem. E na segunda traz tudo, gente. Até pra Verinha traz. Outra coisa, fique atento com as estações. Você sabe que está vindo para a Itália, então traz roupa de calor e traz roupinhas de frio também. Controla bem, gente, qual é a estação do ano, tá? Que você está chegando aqui. Ah, tô chegando no verão, ah, tô chegando no inverno, ah, tô chegando não sei o quê. Prepara, porque aí você organiza na sua malinha o que está servindo melhor para você. E não esquece de ter aí, gente, toda a apostila de documentação perto, grudada, protegida com você para sempre e não esquece nenhum documento. Faz uma planilha e antes de viajar, ó, controla tudo, 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 tudo. Porque não tem coisa pior do que chegar em um passaporte, chegar em um aeroporto e descobrir que tá faltando alguma coisa. Sabe aquele suor que vai descendo? Aquela sensação de desespero? Pois é, não quero que você passe por isso, ok? Então é isso, gente. Acabou. Você já fez aí teu passo a passo. Vem pra Itália e vira gringa, ok? Vira gringa, tá top, tá linda, maravilhosa, italiana, cidade eterna ou em qualquer outra cidade. Inclusive, quero que você me conte uma coisa. Se você for vir pra Itália, em qual cidade tu vai ficar, tá? Conta aqui pra mim ou simplesmente me conta a cidade italiana que você mais gosta. Eu quero saber. Vocês não conversam comigo e eu fico assim, ó, puta da vida. Tá? Então comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona aí, gente, o sino, tá? Que é nóis. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!